Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, um podcast do Ateliê de Humanidades que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Hoje eu estou aqui acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. E Christian Jimenez. Olá, Christian. Olá, Lucas. Olá, André. Tudo bem? Olá, Christian. Seja bem-vindo. Nós vamos conversar hoje sobre a questão: como anda o mercado editorial? A gente pode abordar essa questão de várias maneiras. Uma delas, foi a maneira que eu consegui pensar por enquanto, foi pensando nos números do mercado editorial. Dei uma fuçada, procurando algumas pesquisas, levantamentos. Eu vi que, de acordo com a pesquisa de produção e vendas do setor editorial brasileiro, feita em 2023, o setor editorial brasileiro, especificamente, registrou um faturamento de 4 bilhões nas vendas, o que significa um recuo em relação ao ano anterior. Isso também trouxe uma queda na quantidade de venda de livros, uma queda de 8%. E, ao mesmo tempo, o preço médio do livro aumentou. Essa é uma tendência que nos últimos 2, 3 anos parece ter se repetido. O valor do livro está aumentando e o mercado editorial oscilando. A gente vê isso também em outros eventos, outras notícias, como, por exemplo, o fechamento de grandes lojas varejistas do setor, a Saraiva, a Livraria Cultura. A gente também vê uma mudança nas plataformas de venda. Recentemente, sites próprios de editoras têm ganhado mais importância e mais espaço. É claro que ainda ficam atrás da venda em livrarias virtuais ou, enfim, grandes distribuidoras, como uma Amazon por aí, da vida. Por outro lado, do lado dos leitores, a pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, divulgada no ano passado, concluiu que a maioria dos brasileiros não leem livros. Esse levantamento considera livros impressos e digitais. E aí coloca-se também o outro lado do mercado editorial, que é o lado, digamos assim, em termos econômicos, da demanda. O que nós temos lido hoje, temos lido menos, o que mudou nesse caminho. E ainda um outro dado que eu acho importante trazer, ainda mais pensando no Ateliê de Humanidades enquanto um selo editorial, é que o número de ISBNs, do registro bibliográfico, o índice bibliográfico dos livros, caiu em torno de 2,78% entre 2023 e 2024, o que indica uma tendência de redução da diversidade do mercado editorial brasileiro. Talvez uma concentração em títulos de alta rotatividade. As editoras preferem investir em títulos que sabe-se que vai vender muito, em vez de uma diversidade de novos títulos. Eu acho que o cenário aí ele é muito complexo, e ele parece escapar tanto de análises totalmente pessimistas quanto totalmente otimistas, pelo menos é a minha impressão. E aí a gente coloca, então, essa questão: como é que anda o mercado editorial? O que essas tendências significam? O formato está mudando, as pessoas estão lendo menos, onde se compra livros, as editoras pequenas têm uma chance, quais são os caminhos abertos aí para os novos selos editoriais, as editoras independentes, enfim. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A mesa está aberta. É um assunto que sempre é urgente, para quem está dentro, se questionar sobre como está o mercado e, sobretudo, os desafios, que parece ser um setor que está sempre com muito desafio pela frente, sobretudo pela questão tecnológica. Antes de iniciar o episódio, a gente estava aqui conversando se valeria a pena conversar sobre o mercado editorial brasileiro, ou de modo geral, o mercado editorial internacional. E eu diria que vale muito a pena conversar no sentido internacional. Por quê? Porque esse mercado é muito parecido no mundo inteiro. As lógicas dessa indústria não são muito diferentes aqui na América Latina, quanto na Europa ou nos Estados Unidos. O que muda principalmente são os comportamentos, os hábitos leitores, O que se consome, como se consome, mas a lógica do mercado está estruturada de uma forma bastante estandarizada, a nível internacional. Isso, pela minha experiência trabalhando no Chile, que eu tenho uma editora pequena, independente no Chile, pela minha experiência trabalhando aqui no Brasil, por um período da minha vida que eu morei na Espanha também, trabalhando numa editora pequena, independente, consegui ver como a indústria é muito parecida. E sobre os desafios, parece que a indústria vai assumir desafios importantes que vão criar uma espécie de revolução nela. Sempre tem essa ameaça,
Mas, na verdade, isso não tem acontecido muitas vezes. Por exemplo, no início dos anos 2000, né, com o surgimento do livro digital, do e-book, em todos os seus formatos, isso parecia ser uma grande revolução, né? No comportamento leitor, na distribuição, nos formatos, etc. Mas, na verdade, isso não aconteceu fortemente, não existiram mudanças grandes nesse sentido. Ou seja, o livro físico, o livro de papel, continua sendo o livro mais consumido. As vendas de e-books é completamente marginal, por incrível que pareça. Isso no mundo inteiro. Já avançada essa última década, o que parecia ser um novo desafio tecnológico para assumir é a questão da distribuição internacional por demanda, né? Porque atualmente existem muitas empresas internacionais, transnacionais, né, que oferecem aquele serviço. Você pode ser uma editora pequena no Peru e consegue vender na França, né? Recebendo tudo digitalmente. Isso parecia ser, como digo, um grande desafio, mas, na verdade, na prática, e o André também sabe, porque tanto ele quanto eu participamos dessas empresas, né, como clientes, como editoras clientes, a questão não está muito desenvolvida ainda. Dá problemas, bastante problema. Você pode colocar o seu produto livro nesse grande sistema internacional, mas não necessariamente sabe quem vai acessar aquele livro, não necessariamente sabe qual livraria na Europa ou nos Estados Unidos está comprando aquele livro, quanto está vendendo. É ainda um sistema que precisa de muita evolução. Os principais desafios, na verdade, estão na base do modelo. Eu acho que a indústria editorial ainda não conseguiu superar desafios básicos, que já tem décadas, para só depois, dar aquele grande passo tecnológico. Eu estou falando, por exemplo, de um desafio de base, que é o modelo. O modelo, por exemplo, de distribuição das porcentagens, que é praticamente, não diria insustentável, mas uma ladeira muito íngreme para editoras pequenas, independentes, como a do André ou a minha. Porque muitas vezes até os autores se surpreendem, né? Na hora que você vai dar a porcentagem de distribuição de um livro, muitos não sabem que 40% fica com a livraria, 30% fica com a distribuidora, 10% apenas para o autor, e o que resta é custo, né? E uma porcentagem mínima sobra para a editora mesmo, para conseguir se sustentar e conseguir reinvestir em futuros projetos. Então, eu acho que por aí passa o desafio de base, que está conectado, e o André pode falar melhor também, com a questão da distribuição, né? Porque a livraria, antigamente, era a única vitrine que você poderia oferecer o livro. Não, atualmente, não. Atualmente, vocês têm sua própria loja virtual, né? Pode acessar diretamente o seu cliente. Não tem aquela porcentagem enorme de 40% que você precisava entregar para a livraria, mas o comportamento dos leitores ainda não está muito voltado para compras diretas com a editora. Então, o cliente continua indo de maneira tradicional, né, um comportamento natural, ir para a livraria, acessar o livro, sendo que é o modelo que mais cria dificuldades para a editora, não apenas em termos de porcentagem a receber, mas também de falta de informação. Eu acho que um dos principais desafios passa por aí. Falta de informação, de dados fiáveis, de quanto você consegue vender numa livraria, num período de tempo determinado, que são inúmeros os problemas que se geram. Não existe digamos assim, um padrão, não existem dados estandarizados num país, ou no continente, ou no mundo, para conseguir acessar a informação transparente nesse sentido. Aí, enfim, tenho mais dados aqui para
complementar essa informação, mas vou dar a palavra para o André para a gente bater um papo. Então, eu acho que dá para começar pela pergunta do próprio Lucas e desenvolver, que é essa: tem espaço para editoras independentes ainda? Eu diria, não, ainda não. Na verdade, tem mais espaço hoje do que antes. E isso que eu acho que é um ponto importante, que só pode ser esclarecido a partir de algumas elaborações que o próprio Christian já colocou. Por que há mais espaço hoje? Em primeiro lugar, por causa dessa possibilidade que o Christian falou, em que as editoras conseguem curto-circuitar, fazer um bypass da necessidade de uma logística em todo um território, de uma cidade, de um estado, de um país, utilizando o canal próprio do seu site ou utilizando o canal, por exemplo, de uma Amazon, vendendo direto à editora na Amazon. Não é a Amazon que compra da editora e vende. Isso existe, esse modelo. Aí a Amazon abocanha 50%, mas a editora, qualquer editora, pode vender direto na Amazon ou outras plataformas, estante virtual e até mesmo Mercado Livre, direto, né? Isso daí é uma coisa muito nova, propiciada pelo mundo da internet. Essa coisa muito nova, ela criou uma crise no modelo antigo, que, como o Christian falou, é insustentável para, sobretudo, editoras pequenas. Uma editora como a Ateliê de Humanidades, publicando os livros com perfil acadêmico, que foi predominante até agora, a gente está começando a trabalhar na parte da ficção, poesia, mas perfil acadêmico. O público é muito pequeno. Você, para conseguir fazer uma distribuição somente no Rio de Janeiro, você está falando já de um custo muito grande. No Brasil, país continental, mais ainda, que você teria que imprimir uma quantidade muito grande de livros, para que isso é estoque represado, que você distribuiria no modelo tradicional por consignação, ou seja, determinada livraria, as livrarias no Brasil, o modelo brasileiro, e esse modelo é um pouco replicado em outros lugares, varia. As livrarias, elas não investem, não tem um risco do livro estar na estante dela. Elas falam: você me manda o livro, você tem um custo para me mandar o livro. Eu vou botar o livro na minha estante. Se eu vender, eu te repasso, aí depende, 40%. Livraria Cultura abocanha 50%. Algumas abocanham 50%. Então, era 60% da Livraria Cultura, 50% outras, algumas 40%, umas livrarias menores até chegam a trabalhar 30%. Mas, assim, é um dinheiro que só vai se realizar depois da venda. Se não vender, editora, pega de volta. Então, a editora, ela não recebe o dinheiro, porque a livraria não assume o risco do produto estar na prateleira dela, e ela só recebe o dinheiro depois da realização e ainda tem um custo de envio e retorno. Ou seja, isso é absolutamente insustentável para uma editora pequena, porque isso também, quando uma livraria abocanha 50%, lembra que a editora foi que produziu tudo, né? Fez toda a produção editorial, imprimiu e tudo mais. Então, o custo de uma livraria é zero naquele livro. E ela abocanha 50%. O que resta de margem para uma editora, nesse modelo, o Christian sinalizou, às vezes é 5%, 10%. E nem isso, às vezes, da venda de capa. Então, é um modelo sustentável para pequenas editoras. Só funciona para editores que trabalham com uma escala de livro muito grande e que tem capital represado. Editores independentes não têm capital disponível para fazer uma máquina dessa girar, né? E até para girar, ela precisa vender livros que vendam, precisa produzir livros que vendam. Então, você já tem um efeito de simplificação de catálogo. Você não pode botar qualquer livro num custo alto desse, de distribuição, de logística. Então, você tem que botar livros que você sabe que você vai vender pelo menos centenas ou milhares de exemplares. Então, você vai ter que modelar a sua produção editorial em função do que sai. E aí você tem uma simplificação do mercado editorial. Com a possibilidade de venda de canais diretos, as editoras independentes conseguem justamente se esquivar desses 50% com uma livraria bocanha ou de uma distribuidora. Isso é uma subversão de regras. Eu falo o Ateliê de Humanidades. A gente não trabalha com consignação com livrarias. A gente não fica buscando as livrarias que às vezes parece que estão dizendo: estou fazendo um favor para você. Não, você não está fazendo um favor. Você trabalha com comércio, você tem que ter uma estrutura que funcione dentro do modelo seu. Quando a gente trabalhou consignação, que é um problema também para as editoras,
e a gente, às vezes, abre exceção, a maioria das vezes teve que correr atrás da livraria para ela pagar aquilo que ela já realizou. Então, isso também gera um custo para a editora. A editora tem que ter uma equipe para correr atrás da livraria, dizendo, e aí, vai pagar ou não? Já vendeu, mas e aí? Aí chega lá o livreiro e fala, não, porque hoje é um período ruim, não dá. Tem vezes que você deve correr durante um ano atrás de uma livraria para ela pagar aquilo que ela já tinha vendido. Então, é um modelo sustentável. Então, como é que a gente faz? Quando uma distribuidora ou uma livraria entra em contato com a gente fala, nossos termos são esses, e a gente estabelece os termos. Isso é possível porque houve uma quebra na relação de poder. Hoje em dia, as editoras pequenas têm mais poder, porque elas não dependem, para o livro ser vendido, de acessar a vitrine de livraria. E as livrarias, cada vez mais, são apenas vitrines. Ou seja, elas servem para você expor seu produto lá, mas não necessariamente é vendido. Isso aí tem uma diferença do hábito do consumidor, talvez. Eu acho que no Chile, talvez tenha ainda hábito maior, ou na Europa também, dizem que na Alemanha é muito comum isso, na França, o hábito de ir na livraria comprar. No Brasil, já é um hábito muito estabelecido de comprar virtualmente. Então, isso favorece muito o modelo do ateliê de humanidade editorial. Eu mesmo, como consumidor, eu era rato de sebo e era rato de livraria. Nos últimos 10 anos, eu acho que 100% do que eu comprei, ou 95% foi virtual. Né? Tanto de sebo quanto de livraria. Eu, rato, um cliente, aquele cliente que compra, que consome. Eu não compro mais livraria. E eu acho que uma grande parte das pessoas fazem isso. Então, há uma mudança de hábito consumidor no Brasil, que é diferente de outros. Por exemplo, na Europa, não sei como é que é no Chile, na Europa existe muita campanha, na França, na Alemanha, dizendo não compre na Amazon, porque a Amazon é predadora e tal, compre livraria, valorize a livraria. Eu entendo tudo isso, mas assim, não necessariamente para uma editora pequena, a ideia de compre numa livraria é emancipatória para ela. Isso que é curioso. Para a editora pequena, não. Para a editora pequena compre no site da editora. Compre no site da editora, não compre numa livraria, porque assim a gente vai estar entrando dinheiro diretamente para o caixa da editora. E a Amazon, nesse caso, ela tem um fator um pouco ambíguo, porque ela, de fato, teve uma política de controle do mercado, sobretudo de uma espécie de dumping, que às vezes ela fazia mais fortemente, eu acho que ela faz menos isso, que é o de comprar o livro no estoque, digamos. Chega lá para uma editora, se a editora propõe, ela se interessa, ou ela se interessa diretamente, ela fala, vou comprar os 500 exemplares a 50%. E aí ela compra e bota uma margem de desconto grande. Com isso, obviamente, as livrarias não tem como concorrer com uma Amazon dessa. Mas e para a editora pequena? Para editoras pequenas, não uma ateliê de humanidades, mas algumas outras, é a Amazon que salva. Por que salva? Porque ela tem uma parte da tiragem que ela consegue vender direto para a Amazon e realizar o dinheiro imediato, porque a Amazon ela compra em cash. Então ela vai lá, eu quero 50%, não consignação. Eu vou te dar aqui, ó. Você tem uma tiragem de 500 exemplares, eu comprei 200. Pá! E bota o dinheiro. E para algumas editoras é excelente isso. Enquanto a livraria fala, eu faço consignação, a Amazon fala, eu compro em cash. Então, para a editora, por que eu vou batalhar por uma livraria que vai falar, eu vou fazer consignação para você, se a Amazon fala, pela mesma margem, eu vou comprar em cash? Então, se você olhar pelo lado da editora, isso é um bom negócio. Né? Era mais num mercado tão difícil de se realizar dinheiro. O mercado editorial não é filantropia, né? A grande maioria do mercado editorial são empresas que precisam ter um retorno financeiro. A parte filantropia, existe uma parte do mercado editorial que é feita por pessoas de dinheiro, em que editor é hobby, mas é uma parte pequena, ou de grandes capitalistas. Uma grande parte do mercado editorial são pessoas que não tem uma vida fácil e precisa gerar dinheiro. Então, o modelo de negócio tem que gerar dinheiro para sustentar a empresa, sustentar aqueles que estão engajados no projeto. E a Amazon, ela tem um outro aspecto, que é um aspecto que favoreceu muito a pequena editora, que é a editora, como a Ateliê de Humanidades, a gente não trabalha nesse regime de comprar a tiragem, mas de vender direto. A Amazon, assim como outros, Magazine Luiza, Estante Virtual,
qual é o modelo de negócio? O que eles controlaram, que é o lado perigoso, e ao mesmo tempo tem um lado benéfico. Tem que saber analisar a coisa. O que houve de mudança no capitalismo contemporâneo? É que as grandes empresas, elas são controladoras, digamos, oferecedoras de serviços, e às vezes conseguem controlar, de encontro entre aquele que está fornecendo algo e aquele que está comprando algo. Uber faz isso, Amazon faz isso, Estante Virtual faz isso, iFood faz isso, diversas empresas, Magazine Luiza, Americanas, elas não operam mais com estoque próprio. Elas falam, você é editora, cadastra no site, você vai vender e o serviço de entrega vai ser nosso ou seu. E pronto. E ela taxa em cima. Então ela está só taxando. A Amazon faz isso. E ela taxa 11% da tua venda. Então você sai de um regime em que você tem abocanhado 50%, a consignação, e você passa por um regime que você tem Amazon Vitrine Universal, ou seja, todo mundo vai lá pesquisar na Amazon, vai encontrar o teu livro, abocanhado 11% com dinheiro entrando rapidamente. Então, é um modelo que favorece muito pequenas editoras, né? Mas é claro, tem que ser esperto de não cair num controle monopólico de uma empresa dessa. E hoje em dia, como a internet tem vários canais de venda possíveis, e a própria editora tem seu próprio site, ela tem mais margem de manobra para não ser engolfinhada por alguém que controla o mercado, como o caso de uma Amazon. Um último ponto que eu acho importante para retornar para o Christian é essa questão que a transformação do mercado editorial, acho que são 2 pontos. A transformação do mercado editorial no mundo tem a ver com a mudança do modo de produção. Antigamente está falando de 10 anos atrás, no Brasil, isso varia, no Chile é diferente. No Brasil, para você produzir livro, era modelo offset. O que quer dizer isso? Você precisa ter um mínimo de tiragem para valer a pena por custo de unidade do livro. Então, vou lançar o livro do Lucas, eu preciso imprimir 1.000. Aí você tem que ter o quê? Investimento desses 1.000, estoque para guardar esse 1.000, gerenciar. Você não vai ficar com 1.000 em estoque, então você tem que distribuir nas livrarias para, digamos, desovar um estoque muito grande, tem que vender mais baixo para desová-lo, e muitas vezes não tendo margem nenhuma. No modelo hoje em dia, você consegue fazer pequenas tiragens, que é o modelo mais toyotista. Ou seja, ao invés de você fazer grandes estoques, pensa na indústria de carro, ao invés de você ter pátios enormes de carros, você vai produzir o carro conforme vai saindo, vai ter a demanda. Então, isso faz que você tenha um represamento de capital, investimento por livro muito menor, assim, infinitamente menor do que antigamente. E você consegue administrar pequenos estoques com fluxos a partir da demanda, que é um dos sentidos que se chama de impressão por demanda. Seria não impressão por demanda, mas oferta por demanda, em função da demanda. Você vai ajustando isso por demanda. Isso gera a possibilidade de você rodar o tempo todo a sua venda. Isso é muito bom para pequenas editoras. Grandes editoras enormes ainda fazem, às vezes, livros que fazem impressões enormes. Mas até grandes editoras já migraram para esse tipo de modelo, que é o modelo de impressão digital. Até uma Vozes da vida, também o maquinário dela, não sei se já chegaram a fazer, também mudaram o maquinário delas para isso, né? Que é um maquinário de digital de impressão, e que você pode fazer um livro a um preço adequado. 5, 20 livros a um preço adequado. Isso se comunica com a questão da automatização da venda, em que já é uma tendência, e o Christian falou, ainda falta muito construir. Sim, mas é uma tendência mundial. Eu acho que é um caminho sem volta de você poder, uma editora brasileira como a Ateliê de Humanidades, uma editora chilena como a Tucán Ediciones, ela pode produzir um livro em português ou em inglês, em francês, em espanhol, e ela vende em qualquer canto do mundo. Por quê? Porque a pessoa lá na Espanha, quando ela comprar, vai ser impresso na Espanha e entregue na Espanha. Isso é uma tendência que tem junto com as transformações da inteligência artificial, da automatização. Isso é irreversível. A única dificuldade disso é ter uns sistemas que sejam funcionais e efetivamente, depende de uma rede de parques gráficos no mundo todo. Algumas grandes corporações internacionais consigam fazer isso bem integrado, né? Então, quando a pessoa compra, é o sistema só de manda, comprou em tal local, pum, tal local, quem imprime, tal, imprime, entrega no dia seguinte. Acabou. Funciona,
Então, tem a questão de o modelo já está todo azeitado, isso é uma tendência de acontecer. E, em segundo lugar, depende da questão fiscal. Né? Os estados, eles lidaram com a questão de como é que se paga imposto nisso. A tendência é que não seja a editora que paga imposto. Quem paga o imposto é a gráfica. Né? E aí você resolve a questão fiscal. Mas tem alguns impasses, algumas vezes, essas iniciativas, como a empresa que a gente trabalha no Brasil, ela tentou avançar nisso, mas ela tem dificuldade em duas coisas. Às vezes, impasses fiscais e também a dificuldade daquela operadora, naquele país, repassar o dinheiro que vendeu. A mesma dificuldade que a editora tem com a livraria de consignação, às vezes a operadora do país tem dificuldade para receber o dinheiro de outro que vendeu no outro país. Né? E aí tem que pagar o autor, tem que pagar a editora, ao mesmo tempo não consegue receber, e aí gera problemas financeiros mesmo. Mas é uma tendência mundial extremamente interessante, sobretudo para pequenas editoras. Até grandes editoras, como a Routledge, operam basicamente com POD. Routledge não faz um livro, imprime não sei quantos mil, distribui... Não, eles não distribuem para lugar nenhum. Eles botam a $100 e poucos, externalizam os custos para as costas dos autores, ou na Routledge, e depois eles botam em POD, eles botam impressão por demanda. E aí, quando vendem para a biblioteca, imprimem e entregam. Então, até as grandes editoras internacionais, elas não têm grandes investimentos de capital. Elas operam com sistemas que são os mesmos que as pequenas editoras podem também acessar. Então, isso é uma revolução grande, mas em curso. É alguma coisa que daqui a 5 anos eu acho que vai estar mais ou menos estabelecido. A gente teve experiências não boas, né, como uma na América Latina, né? Mas, por exemplo, a gente publicou um livro em alemão na Alemanha, Berlin Antwortet nicht, e está sendo vendido na Alemanha. Eu acompanho em tempo real quanto é que está sendo vendido o livro, e está sendo vendido. Distribuí não sei quantas livrarias, inclusive na Amazon alemã, e também não sei quantas livrarias alemãs. No sistema do BOD, que é esse que a gente trabalha, que também opera em outros países da Europa, eles distribuem milhares de livrarias. Aí aquele negócio, não é mais a editora que faz interface com a livraria, é a gráfica que vai fazer interface com a livraria. A livraria quer alguma coisa, não pede para a editora, pede para a gráfica. E a gráfica faz o esquema, a negociação dela com a editora, com a livraria. Sim, concordo com o que André fala. São problemas similares também no Chile, o país onde está a minha editora, mas com realidades diferentes, né? Em termos de comportamento, leitor, comportamento de compra, mas os desafios são muito parecidos. E uma coisa importante, né, que tem sido o principal assunto do debate agora, tem que nunca esquecer que o mundo editorial, o trabalho com editoração, são um negócio também, né? Eu, quando fiz o mestrado em editoração lá na Espanha, o lema do mestrado era assim, Master em Edição, arte, ofício, negócio. Nunca esquecer isso. Então, a arte, esse papel ilustrado que você quer iluminar uma população com um conteúdo especial. Ofício, tem uma parte técnica. Você tem que dominar técnicas de diagramação, de design, de arte com as palavras também, com arte na hora que você vai corrigir um texto, a partir de ofício. E o negócio, que o negócio, sem negócio, a questão não se sustenta. E a principal pedra no sapato, pelo menos nos países onde o modelo é mais tradicional ainda, como no Chile, é essa relação, como o André falou, editora independente, livraria. Porque realmente existe ali não diria um vácuo, mas uma comunicação incompleta. Não existe uma padronização, um sistema que possa você informar, por exemplo, a cada 3 meses, você vendeu tanto, você vai receber tanto naquela data. Não, na minha experiência pessoal, você tem que ir atrás do livreiro. A cada 6 meses, eu mando um e-mail, pergunto, olha, já passaram 6 meses, vamos fazer um relatório, por favor. Aí demora, na hora que se faz o relatório, você cria a nota fiscal, depois demora para pagar.
eu já recebi escusas como, não, agora estou numa feira, tá muito puxado. Segunda-feira eu te falo. Segunda-feira passou um mês, não falou. Demorou para pagar, acho que 40 dias depois da nota fiscal que já estava feita, né? Então, realmente é uma dificuldade, mas na hora que aparece a tecnologia a favor das editoras independentes, como a venda direta por site, a facilidade que você tem de chamar os correios para o seu local e mandar para qualquer parte do país, isso não se condiz ainda com o comportamento em países mais pequenos, né, como o Chile, o Peru, o Equador, onde as pessoas continuam indo muito para as livrarias. Por exemplo, já aconteceu com a gente de chegar mensagem perguntando em qual livraria que está seu livro, o livro X. Eu falo, olha, nessa aqui, mas você pode acessar o livro também no nosso site e vai pagar, inclusive, mais barato, vai receber de uma forma acessível, confortável para o senhor. Ele fala, não, mas eu quero ir na livraria. Então, realmente, as pessoas em países pequenos preferem acessar a livraria, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é um debate importante, né? Porque não é só a falta de informação sistematizada que cria aquele problema de comunicação com os livreiros, mas também o modelo de consignação, como o André falou, né? Que no meu país, por exemplo, é o maioritário. Existem, obviamente, livrarias que já estão mais numa condição financeira melhor e conseguem comprar. Isso acontece, isso é verdade. Eu tenho vendido livros sem problema, mas a grande maioria usam ainda o modelo de consignação. E como eu disse, isso é um debate, porque inclusive, eu já conversei com outros editores e livreiros no Grêmio de Editores do Chile, que a gente está sempre no grupo de Zap, etc., sobre essa questão do modelo de consignação. E a maioria dos livreiros do grupo replicaram que, sem consignação, as livrarias não existiriam, pelo menos as pequenas, né? Não as grandes redes de livrarias, mas as pequenas, as independentes, as de bairro, projetos que têm surgido nesses últimos anos, muitos, que a grande maioria não conseguiria se sustentar, que era, inclusive, iluso, né, pensar em mudar o modelo. Então, isso já é um novo problema de como a cultura é financiada e é sustentada em determinados países, né? Como uma política pública poderia, talvez, ajudar a repensar esses modelos. Porque estamos vendo que projetos independentes, seja na área de livraria, seja na área de editoras, têm uma ladeira muito íngreme para conseguir se sustentar por vários anos. Isso se reflete, por exemplo, quando você vai ver pesquisas, por exemplo, teve uma que foi publicada nesse ano do Ministério de Cultura do Chile, né? Ela mostrou que 80% dos registros no ISBN são de editoras transnacionais, né? As editoras do Grupo Planeta, do Grupo Penguin. Então, apenas 20% são publicações registradas de editoras pequenas, né? Uma produção ainda, não diria marginal, mas é muito discreta. E, inclusive, essa pesquisa mostra que 65% desse 20% de editoras independentes tem uma produção de baixa a moderada, com menos de 50 títulos. Ou seja, uma questão muito espalhada. Existem livrarias, editoras independentes no país inteiro, bem espalhadas, bem distribuídas, mas a grande maioria são de produção baixa a moderada, né? Então, isso mostra, né, quais são realmente as dificuldades do sistema. Para a gente, por exemplo, para evitar essa questão da consignação e da vitrine da livraria, um momento do ano em que a gente mais vende não é nem no Natal, através do nosso site, por compra direta, nem nada. São as feiras. Quando tem feiras de livro, é assim a glória para a gente.
é o momento que você pode conhecer seu público, bater um papo com eles, conseguir seduzir eles para levar mais de um livro. É o momento que você também faz os lançamentos, né? Organiza um bate-papo aí com os autores, convidados. Quando tem lançamento de livro em feiras de livro, é assim um evento que você realmente consegue se sustentar para o resto do ano. Eu já cheguei a vender 90 títulos, 90 exemplares de um mesmo livro que estava sendo lançado num evento numa feira. Criou-se uma fila enorme, foi um evento maravilhoso para a gente, mas isso acontece raras vezes. Uma vez por ano, se você tem sorte. A cada 2 anos você consegue lançar um livro assim de popular. Então, é assim que as editoras pequenas, de países pequenos, como o Chile, conseguem se sustentar. Venda direta, não tanto pelo site, mas através das feiras. A realidade brasileira é outra, né, André? Eu tenho um ponto aí que você e André tocaram em comum, né, que eu acho que é um negócio que eu recentemente estava lendo um livro sobre mercados, do Michel Calon, e não tem nada a ver assim, com a questão do livro especificamente, mas sobre mercado, né? E ele falando que um dos pontos, né, centrais de qualquer mercado, de qualquer construção de um mercado, é o encontro, né? É um dos frames, né, que ele chama. É onde você faz com que produtores, vendedores e todos os atores necessários para que a relação comercial ocorra se encontrem, né? E aí André tocou nesse ponto, né, das empresas digitais como mediadores, né? Enfim, tem leituras distintas disso. Eu acho que André aborda bem que isso é uma questão ambivalente, né? Não é uma questão que é de todo uma catástrofe, mas também não é de todo positiva, tem seus problemas aí. Inclusive, alguns autores até chamam o nosso atual momento do capitalismo de tecnofeudalismo por causa disso, né? Porque essas empresas elas criam relações de dependência entre elas, as pessoas que produzem e as pessoas que vendem, né? Elas se colocam no meio e cobram taxas, como um senhor feudal que pega o meio e cobra uma taxa para você, enfim, usar do seu próprio trabalho, né? Poder vendê-lo, de certa forma. Isso coloca uma questão, que é essa questão do meio mesmo, do lugar em que você encontra o livro, né? Eu acho que aqui, né, no caso do Ateliê de Humanidades Editorial, você tem o site que você pode acessar, mas você tem outros meios. Isso é uma questão que também caracteriza esse atual cenário. É que se proliferaram os meios de encontro com o bem livro, né, seja qual é o formato que ele vier. E isso leva também a um declínio de certos meios mais tradicionais, como a livraria, né? Muitas vezes a gente vê assim, né, uma lamentação, mas a livraria é tão importante, mas de fato, né, tem sua importância, enfim, tem o seu valor, né? Mas aí eu não sei, né, até que ponto, se eu coloco para vocês, até que ponto, né, essa transformação dos meios de acesso também implica numa transformação da apreciação desse bem, né? Será que nós, enfim, por encontrarmos o livro de outra maneira, temos a mesma relação com esse bem? Temos a mesma relação de leitura, de valorização? Será que, enfim, é realmente só uma questão do modo de encontro que mudou ou mudou a natureza da relação, né, com esse produto? Excelente questão. Eu já conversei com alguns, até conversei recentemente que a gente foi fazer o lançamento do livro do Gustavo, de Faria Rua, do Pensar Poético, lá na Unicamp, lá em Campinas, e a gente fez numa livraria. Eu estava conversando com a livreira, e é uma questão muito comum que livraria não se sustenta mais somente com venda de livros. Na verdade, venda de livros é somente uma parte de outras coisas. Livraria, aí no caso, no Chile, talvez seja aí no modelo tradicional, mas no Brasil, livraria tem que ser, e eu conversei com ela a respeito disso, e enfatizei também isso até sobre o modelo, tem que ser centro cultural, tem que ser local de encontros, de grupos, de cursos, de debates, e, sobretudo, ter um café. O que sustenta é o café. Não é que nem cinema, que a pipoca entra mais receita de pipoca do que de bilheteria. Isso é uma questão central, porque o elemento mediador da livraria, enquanto necessário para vender livros, não é o mais importante. Quem vai para uma livraria é porque tem uma experiência de acesso aos livros diferenciada. E aí você vai ter que trazer essa experiência diferenciada. Os lançamentos, obviamente, livrarias, mas eu não tenho nenhuma tendência nostálgica e sempre busco acompanhar
o que está acontecendo e, de alguma forma, pensar os riscos e oportunidades, né? Isso é um pouco característica de quem empreende. Isso não é só discurso de coach. Isso é um pouco característica efetiva de quem empreende, de estar no fluxo da prática e ficar olhando as coisas dentro do processo e tentando ver, né, tendo juízo crítico de que caminho seguir, de que forma fazer, como explorar oportunidades, como assumir riscos, evitar riscos, essas coisas. Teve uma mudança de experiência do acesso aos livros com a compra virtual, que não necessariamente é uma mudança de algo que seria autêntico com algo que não seria, por exemplo. Eu acho que é uma visão muito saudosista, porque a mudança de acesso aos livros tem também a mudança da forma como você acessa saber, como você se forma, que tem muito a ver com a ateliê de humanidades como um todo. Não é só a livraria que está em crise, os centros culturais também estão em crise. Quando a gente está falando de ciclo de humanidade, Bibliomaison, depois da pandemia, é muito difícil levar pessoas para eventos locais, presenciais. A grande maioria das pessoas acessam online. É um problema delas? Não, eu também acesso online. Então, eu também não sou um consumidor e nem um frequentador de coisas. É uma mudança da experiência. E não necessariamente vai ter uma experiência menor com o livro se você recebe o livro em casa para leitura e depois acessa conteúdos digitais sobre o livro e depois participa de um grupo de estudos ou de um debate, ou assiste um debate, um podcast digital sobre, e você vai tendo uma relação completamente diferente do antigamente, que era você ia na livraria, comprava o livro, tinha uma experiência da estante lá dos livros, vasculhar as estantes, eventualmente participar de algum debate na livraria e pronto. Não, são experiências que às vezes têm alguma coisa comum e também são completamente diferentes. Eu gostava de, por acaso, eu ficava vasculhando, quando eu era jovem, há 10 anos atrás, eu ficava vasculhando livraria. Eu adorava ir para sebo e ser surpreendido de encontrar livros que eu não conhecia ou encontrar livros e comprar os livros a partir do acaso ali. Eu gostava disso. Mas o gostar disso não fez com que eu não deixasse de fazer isso e passasse a fazer isso online. Hoje em dia eu pesquiso no Google, na Amazon, na estante virtual. Só utilizando a estante virtual e a Amazon, você já consegue fazer uma pesquisa muito interessante do que tem disponível de livros e comprar e adquiri-los para receber em casa, inclusive livros raros, que antigamente você precisava ficar batendo. Eu fazia isso. O Rio de Janeiro era uma das coisas mais encantadoras para mim no Rio de Janeiro, foi quando eu descobri que era a terra dos sebos. E aí eu ia batendo, lá no centro da cidade, eu ia de sebo em sebo procurando livro e só entrando em sebo para ver o que tinha de livro ali nas prateleiras que me interessavam. Muito bonito, muito... tenho boas lembranças disso, amava fazer isso, é o chamado rato de sebo. Mas hoje em dia você faz isso via uma ferramenta de busca em site. E você economiza seu tempo, diminui alguns acasos, sim, mas economiza seu tempo, consegue fazer isso de uma forma até, às vezes, mais depurada. Também tem contos diferentes, por exemplo, você busca para o autor, você vai descobrir outros livros em outros sebos, lá no norte do país, ou no nordeste do país, no centro-oeste, que você jamais acessaria, que tem um livro que você está precisando, em vez de você ficar batendo de sebo em sebo no Rio de Janeiro, buscando o livro que você estava querendo. Né? E que muitas vezes no sebo, eles não tinham um catálogo consolidado, e o cara falava, não sei, vou buscar aqui na estante, e ficava lá buscando na estante se tinha aquele livro. Então, a mudança da experiência, ela é relevante, e, como toda experiência, se perde coisas e se ganha coisas. A tendência à nostalgia é romantizar o passado e não olhar para o presente, porque está acontecendo de coisas que são interessantes. Para mim, até digamos, a aquisição de livros raros, sobretudo livros em língua estrangeira, ou livros fora do catálogo, ficou infinitamente melhor com a estante virtual, na composição da minha biblioteca, dos meus estudos privados, infinitamente melhor, que foi uma revolução que não se fala muito, fala-se da Amazon, não se fala da estante virtual. A estante virtual foi uma revolução no mercado editorial, no mercado de livros usados do Brasil, absolutamente favorável. Também foi bom para o sebo, porque o sebo começa a ter acesso a qualquer público em qualquer canto do Brasil, e não somente aquele que passa na rua dele. E é muito favorável também a quem adquire esses livros, porque consegue encontrar em qualquer canto. Então, para mim, foi bom esse tipo de experiência, e até melhorou o fim que eu tinha quando eu ficava rodando em sebos. E permite também que as editoras vendam no estante virtual.
né, que o sistema de POD também seja por estante virtual. Então, são vários canais de vendas diferentes. Só para terminar e ir para o Christian, eu queria só enfatizar que essa questão da expectativa das pessoas, das livrarias, isso também existe com o autor. Eu sempre sou muito franco com o autor. Beleza, autor que vai publicar com a gente. Eu sei que para o autor é muito legal ele dizer, pô, meu livro está em tudo até livraria do Brasil todo. É legal, mas estamos em outro tempo. Isso não vai acontecer. Não vamos fazer isso. Podemos colocar em uma outra livraria-chave a partir de uma negociação com o autor. É importante estar em essa. Vamos fazer. Mas também a mudança da mentalidade do autor é importante. Hoje em dia, não é mais o autor dizendo está em todas as livrarias importantes. Vai lá na livraria. Não. Olha, vai no site Ateliê, vai na loja dele da Amazon e beleza. Isso não vai diminuir o teu livro. Isso é muito importante. Isso não vai diminuir o teu livro. Isso é apenas uma mudança na forma como as coisas funcionam. E se a gente fizer bem, todos nós ganhamos com isso, porque viabiliza o seu próprio livro, né? O seu livro seria inviável de ser produzido, passa a ser produzido, é possível ser produzido porque existe esse novo modelo. Então, é uma coisa interessante focar também a mudança no hábito do autor e nas expectativas, os horizontes de expectativas dos autores, não somente dos consumidores. Sim, a questão da mudança de hábitos, de comportamento leitor, que o André comentava, eu acho que nesse ponto o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, tem muito a nos ensinar. Aqui, quem vem de fora, quem trabalha com o livro fora, porque eu vejo aqui que o livro, como objeto, como produto cultural, está muito aberto ao diálogo com outras experiências. Não é apenas a experiência da livraria, de uma vitrine, você vai em silêncio, puxa seu livrinho, folha, compra. Não. Aqui no Rio, né, que é a cidade que eu moro, quando eu compro o livro físico, não é porque eu fui lá na livraria da Travessa, ou lá na janela, não, é porque tem um evento. Tem um autor batendo um papo num ambiente mais descontraído. Pode ser uma livraria, que você tem acesso ao café, como o André falou, pode ser um bar, você tem acesso à cerveja, etc. Mas sempre um evento que você dá as caras, bate papo com outras pessoas, é um ambiente menos acadêmico, mas isso dá uma liberdade no debate também, né? O debate não fica só focalizado no conteúdo exato do livro, mas vão se abrindo outras possibilidades. Já fui a evento em que esse bate-papo estava sendo gravado como podcast, onde o público podia participar, também fazendo uma pergunta. E eu acho que são cada vez mais esses lugares que oferecem uma experiência múltipla, um sentido cultural amplo. Tem o Alfa Bar, ali na área da Praça 15, né, que é um bar que grava podcast cultural, que tem uma livraria dentro, tem o Casão dos Três, aqui em Vila Isabel, que é um bar com temática africana, mas que também tem uma livraria dentro, fazem eventos de lançamento de livro, junto com música. Então, essa experiência cultural, no modo amplo, é muito mais atraente para um leitor, sobretudo depois da pandemia, né? Se a gente continuar insistindo nos modelos tradicionais, já se passaram 4 anos, e vê que as livrarias não voltaram a ser o que eram antes, né? Centros culturais, né, como o André falou, a Bibliomaçom aqui no Rio, não voltaram a ser o que eram antes, em termos de público. Então, essas experiências, eu acho que o Rio tem um caminho avançado já que pode dar luz para outros lugares. E falando nessa questão cultural, né, de integração de países, também só para finalizar, pensando na questão tecnológica, né, como primeiro foi o e-book, depois a distribuição internacional por demanda, que ainda falta afinar vários detalhes para funcionar, mas quando funcionar, vai ser uma grande coisa. Tem agora a questão da inteligência artificial, né? Muitos estão debatendo isso em termos editoriais, em relação com a questão criativa, como vão ser redigidos os livros. Mas isso é uma conversa um pouco antiga, né? Porque já existem os
escritores fantasmas, né? Isso já só seria continuar pelo mesmo caminho. Mas eu destaco a questão da inteligência artificial como uma questão muito favorável para a tradução. A tradução é fundamental no mundo editorial de hoje para, principalmente, aproveitar essa tecnologia de distribuição internacional que já existe, mas que sem o livro traduzido fica meio, como fala, capenga? Capenga, fala vocês. Se a tradução está afinada, se a produção de tradução está sendo multiplicada, essa tecnologia disponível de distribuição internacional por demanda será muito mais aproveitada. E eu só queria destacar que a inteligência artificial está facilitando muito as coisas, está conseguindo fazer com que as traduções sejam mais rápidas, mais completas. Não quero, obviamente, tirar o protagonismo do tradutor, até porque eu também sou tradutor, o André também é. Nosso papel continua sendo fundamental, mas temos um apoio. E esse apoio pode ajudar ao diálogo entre países que falam línguas diferentes e que compartilham o mesmo território, como o Brasil e o resto da América Latina. Eu fui ver os dados de quantos livros de outros países o governo chileno compra, tanto para a rede de bibliotecas públicas, quanto para o Ministério da Cultura. E a grande maioria, 60%, são de editoras da Espanha. 40 e pouco da Argentina. É assim, Espanha, Argentina, México, Colômbia, um pouquinho menos. Mas o Brasil não aparece. Não aparece. E eu acho que pode, se vamos ver os dados brasileiros, pode ser a mesma coisa. Talvez o Brasil esteja comprando mais dos Estados Unidos, da Europa. Então, falta um diálogo e tem um campo aberto aí para aproveitar com essa tecnologia, que vamos proliferar, vamos focar na tradução, gente. Eu acho que aí temos tudo para dar certo. Só essa questão da tradução, que eu acho que valeria até um episódio só sobre isso, hein, Lucas? Sobre o que é ser tradutor, né? Por que fazer tradução hoje, eu acho que é um tema muito importante. Eu também, eu até quando eu tive que fazer meu currículo vitae para o evento para o financiamento que vai ter lá da minha da Colômbia esse final do ano, aí eu como não estou dentro da burocracia acadêmica, eu não fico tendo que atualizar essas coisas. Quando tive que fazer, eu vi a quantidade de tradução tão grande que eu poderia dizer, hoje em dia, me definir também como tradutor. É assustadora a quantidade de coisas que eu já traduzi em várias línguas. Então, o que eu vou falar não é desprestígio ao trabalho de tradução. Para quem é tradutor, tem que entender isso. Hoje em dia, a demanda existente é de uma nova figura de profissional. No regime antigo, você tinha o tradutor e o revisor técnico. O tradutor não necessariamente conhecia do assunto, o revisor técnico é aquele que depurava semanticamente e interpretativamente no assunto. Não há mais espaço para a inteligência artificial, como um suporte, uma interface, de você ser o tradutor que não só conhece da língua. Não dá. Você tem que ter, hoje em dia, a demanda de um híbrido de tradutor e revisor técnico. Para uma editora, sobretudo editoras pequenas, não faz sentido você pagar um tradutor que não conhece do assunto, que é uma pessoa que não tem aquilo que é demandado no tradutor, às vezes uma erudição, uma competência aprofundada de conhecimento daquilo que está sendo traduzido, uma experiência, uma casca muito grande de tradução em torno de determinada área, por exemplo, literatura. É uma competência específica de tradutor, a pessoa tem que saber traduzir literatura. E a pessoa, uma editora não vai querer contratar somente tradutor para depois contratar outro profissional que revise. Hoje em dia você contrata uma pessoa que já tem um controle adequado naquilo que é demandado um tradutor hoje em dia. O tradutor não tem que transpor de uma língua para outra. Isso a inteligência artificial já faz. O que ele é? Ele é um controlador semântico, ele é um criador do estilo, é aquele que vai botar no estilo que é adequado, e isso nesse processo de tradução entre o estilo do tradutor e aquilo que é demandado da língua do vernáculo para qual ele está traduzindo. E ele é, sobretudo, o intérprete, o hermeneuta. Para isso, ele tem que ter conhecimento. Ele vai ter que dominar aquela área que ele está traduzindo. Porque não precisa mais de 2 profissionais. É um profissional só. Na interface com a máquina, fazendo já o controle semântico, já a interpretação, já o trabalho estilístico. E isso depois só passa por uma revisão, que também pode ser automatizada, em grande parte hoje em dia, das gralhas,
dos problemas tipográficos. Isso também pode ser absolutamente automatizado hoje em dia, que são as correções de prova, e só o editor faz uma leitura final, o profissional da editora faz uma leitura final daquilo. A gente não automatizou ainda o processo de correção da tradução depois do trabalho do tradutor. Tudo isso faço eu, mas hoje em dia é perfeitamente possível. O que é insubstituível é aquele profissional que é hermeneuta, que conhece do assunto, que sabe o contexto das coisas, toma as decisões conforme o contexto, conforme o estilo do autor. Isso é insubstituível. Não tem inteligência artificial que vai substituir esse ser humano-chave do processo de tradução. Muito bem, muito bem. Muito bom. Excelente conversa com dois editores aqui, independentes de pequenos seus editoriais, pequenos, mas prolíficos seus editoriais. E eu acho que realmente surgiram papos aí que a gente pode retomar em outros episódios. A questão da tradução é muito importante, também vocês dois na capacidade de tradutores, eu já traduzi uma coisa ou outra, mas, enfim, no máximo sou no máximo um amador, mas adoraria participar dessa conversa. E, bom, nós vamos ficando, então, por aqui com mais episódio do Conversa de Ateliê. Confiram o site do Ateliê de Humanidades para ver os livros disponíveis no nosso seu editorial. Tem lançamento novo, né, chegando, André? Diga aí. Então, o nosso livro do Ciclo de Humanidades Entrevistas, que são 2 volumes, vai sair agora o primeiro volume, que é sobre solidariedade, democracia e política, sobre esse eixo temático, que é uma compilação de 10 entrevistas do Ciclo de Humanidades que estavam em torno desse tema, com introdução minha, apresentação de cada entrevista minha, com grandes intelectuais francófonos. E depois vai sair o segundo volume sobre vida, arte, estética e ética, com mais 10 entrevistas. Com isso, fazendo compilado de 20 entrevistas desse percurso do Ciclo de Humanidades, de 5 anos de atividades do ciclo. As entrevistas foram de 2020 a 2023, e isso consolida um percurso, que era as entrevistas, tem também a consolidação do percurso do que foi feito nos eventos. Isso já é para um outro momento também, do ponto de vista editorial. Convido vocês a acompanhar as produções do Ateliê de Humanidades, também quando sair o livro, difundir o formato e-book, que vai ser livre, também comprar no formato físico, e 2025 retorna o Ciclo de Humanidades com as atividades e também com as entrevistas. Então, nos acompanha no Ciclo de Humanidades, que é a atividade que a gente faz desde 2019, junto com o Consulado da França, e a Bibliomaison, Ateliê de Humanidade, junto com eles. Confira também o Instagram e o site do Tucán Ediciones, de Christian Jimenez, para ver o que Christian tem aprontado, tem feito por lá. Dê uma olhada no catálogo e apoie a sua editora independente. Sim, só queria falar que o Ateliê de Humanidades com a Tucán Ediciones tem um projeto em comum, que é a Biblioteca Básica Latino-Americana. E já que estamos falando de editoração e tradução, só queria contar que, mesmo com as coisas sendo meio complicadas para editoras independentes, a gente ganhou um edital do governo chileno para traduzir o volume da Lélia González. Isso nos deixou muito felizes, porque se você vai ver os projetos apresentados e os que ganharam, quase ninguém lá no meu país estava apresentando projetos de autores brasileiros. Quase ninguém. Eu acho que vi só mais um, de 50. Então, a gente ter ganhado esse edital é um grande orgulho, sobretudo porque a obra da Lélia, agora que eu estou traduzindo o livro, é mais atual do que nunca. É incrível como essa intelectual brasileira foi visionária. Então, daqui a pouco, nesse ano 2025, vamos ter Lélia González em espanhol, graças ao apoio do governo do Chile. Convidamos, então, ao pessoal conhecer o projeto, né, da Biblioteca Básica Americana. Vai lá em bbla.com.br, um projeto da Fundação Nassim Ribeiro, com a edição de nós dois aí, do Ateliê de Humanidade Editorial, do Tucán Ediciones. E o livro da Lélia González é o mais procurado do catálogo da Biblioteca Baixa Americana, em português. Então, isso também é um fato significativo. Muito legal. Meus parabéns, Cristian. Uma ótima notícia. É realmente uma obra que merece essa tradução e merece ser espalhada. Muito feliz com isso. E o projeto Biblioteca Básica Latino-Americana
é belíssimo, assim, não só do ponto de vista do conteúdo, mas os livros são muito bonitos, eu recomendo, assim. Isso é uma coisa também do Brasil que eu acho que a gente tem que valorizar. Nós somos muito diligentes com a forma do livro, né? Como é que o livro é. O livro é belíssimo, bem feito, um projeto artístico muito bonito, a ótima diagramação também. Então, eu recomendo aí para vocês procurarem, bbla.com.br. E nós vamos realmente ficando por aqui, então, com mais episódios do Conversa de Ateliê, e nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.